O Brasil está praticamente indo para falência na Previdência. Não vai haver um colapso. Lá atrás, infelizmente, eu fui o relator das pedaladas fiscais, que a Dilma usava dinheiro de fundos de Previdência para pagar a Bolsa Família. Eu não sou contra o Bolsa Família. Eu sou a favor da pesca, ensinar a pescar. Você pode dar uma Bolsa Família, você pode dar um dinheiro, mas não pode pegar dos fundos de Previdência. Então a Previdência vai quebrar. E o país está indo para essa situação hoje, em torno de 56% do que se arrecada no país é só para pagar a Previdência, porque não tem mais gente trabalhando. O que está acontecendo hoje é que todo mundo recebe um tipo de auxílio, você não encontra mais gente para trabalhar, a gente não ensina a pescar, só dá o dinheiro, nós estamos criando pessoas dependentes do Estado, as pessoas que só recebem. E as pessoas não querem mais emprego, querem bico, porque recebe tanto dinheiro de um lado e do outro e ninguém quer. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. Vai. 3, 2, 1, gravando. INSS quebrado. A bomba relógio que vai explodir na nossa cara. Armando. Cláudio, tu viste o que acabou, ou que saiu há pouco tempo no Tesouro Nacional? Cara, que papo é esse? Não é com conversa mole, não. Tem que divulgaram já. O governo brasileiro admitiu oficialmente que o déficit do INSS vai chegar a 11% do PIB até 2100. Isso representa o quê? Representa cerca de 30 trilhões de déficit. Imaginas? 30 trilhões. Você está falando sério? Estou falando sério. Em 18 meses, cerca de 35 milhões de brasileiros vão descobrir que a sua aposentadoria simplesmente ela não existe mais, não é? E o pior, isso não é só um problema do Brasil, só um problema só daqui do Brasil. Como assim não é nosso? Não, porque temos um problema similar na França, na Alemanha, no Japão e em todos os outros países da OCDE. Estão todos quebrados. E uma crise previdenciária global que ninguém quer admitir, entendes? Pessoal, aqui é o Cláudio, defensor dos sistemas previdenciários tradicionais, que funcionaram até hoje, né? Mas esse já quer saber. E eu sou o Armando, sou um inimigo número 1, ou sou um dos grandes inimigos dos esquemas obscuros, e sempre estamos baseados em documentos publicados pelas previdências globais, pela OCDE e pelos bancos centrais globais. Não é? Se você acha que vai se aposentar pelo INSS ou por qualquer sistema público do mundo, precisa ouvir cada segundo desse episódio aqui, ó, que esse cara vai levantando aí, ó. Porque nos próximos minutos vocês irão descobrir o quê? Primeiro, porque o déficit real do INSS é 40% maior do que aquele que divulgam. Segundo, como a França, a Alemanha e outros estão falindo por causa da mesma previdência. Terceiro, o plano secreto dos bancos para capturar cerca de 2 trilhões de reais aos brasileiros. Quarto lugar, porque a inteligência artificial ela irá acelerar essa catástrofe. Quinto, os 3 países que resolveram esse problema e como o resolveram, não é? E aviso, se você tem 25 e 45 anos, prepare-se para descobrir que a sua geração vai ser sacrificada. Antes de começarmos, e isto é muito sério, não é, Cláudio? Compartilhem este episódio, pois cerca de 42 milhões de brasileiros não fazem sequer ideia da bomba que vem por aí, não é? É um facto, não é? Vamos começar com números reais que saíram nos últimos tempos, não é?
Fala aí, porque eu ainda estou processando esses dados. Você já bagunça tudo na minha cabeça. Vai lá, fala. O Tesouro Nacional, ele divulgou no início de 2025, não é, que o déficit da Previdência Geral em 2024 ele foi de cerca de 30 bilhões de reais. Não é? Mas tem um porém, e é um porém que é gigantesco. Não é? Mas qual é o porém português? Esse só diz respeito ao regime geral. Não é? O déficit total global, incluindo servidores públicos, incluindo os rurais, chegou a cerca de 428 bilhões em 2023. E a projeção para 2025, ela já subiu para 328 bilhões. Então, Cara, isso é 2,58% do PIB inteiro do país. exatamente. E isso vai piorar, não é? A projeção oficial do governo e das entidades, não é? Que nós consultamos através de publicações, elas dizem o quê? Dizem que vai chegar a 11,59% do PIB até 2100. 11,59% do PIB? Cara, Isso significa mais de 1 em cada 10 reais produzidos no Brasil só para pagar a aposentadoria. Entendes? São 30 trilhões acumulados. Para tu teres uma ideia, o PIB inteiro do Brasil hoje é de quase 12 trilhões, Cláudio. isso é praticamente impossível de sustentar. E aqui vem a primeira reviravolta na mesma trama. Não somos os únicos, ou não somos o único país no mundo com esse problema. Como assim? Só a título de exemplo, a França está quebrada. A Alemanha e outros países da OCDE estão quebrados. O Japão está indo nesse caminho. A OCDE inteira enfrentando essa mesma crise. Entendes? Mas todos ao mesmo tempo? Todos ao mesmo tempo. E sabes porquê? Porque todos, quando fizeram os cálculos errados na expectativa de vida durante a década de 90. Entendes? Explica isso melhor. Quando o INSS foi estruturado, o brasileiro morria, em média, aos 62 anos. Não é? Hoje, o que é que acontece? Ele morre, em média, aos 76. Ou seja, temos um gap de 14 anos a mais recebendo esse benefício. Entende? Tá, mas isso na França? Na França é pior ainda. De 72 anos passamos para 83 anos. Ou seja, temos 11 anos extras que ninguém colocou na conta. Percebes? Mas espera, tem outra variável, a taxa de natalidade. Exatamente. Em 91, cada mulher brasileira, por exemplo, tinha cerca de 3 filhos. Não é? Hoje, se formos ver a estatística, tem menos de 1,57 e está caindo essa taxa de natalidade. Não é? Ou seja, menos gente trabalhando para sustentar mais gente aposentada. Exatamente. Analisámos os gráficos do BNDES, do IPEA, do Ministério da Previdência Social, que vão te chocar. E que irão chocar os nossos ouvintes, não é? Mas fala aí, vai. Só para teres uma noção, entre 88 e 1995, para cada aposentado brasileiro, havia, em média, aproximadamente 1,34 trabalhadores contribuindo para cada pessoa aposentada. Isso significa que, na média desse mesmo período, para cada R$1 gasto com benefícios, a Previdência arrecadava cerca de 1,34 reais. Hoje a média de quanto a arrecadação cobriu a despesa para o ano 2024 foi de quanto? Foi de 0,68. Isso significa o quê agora em termos práticos? Significa que em 2024, para cada real gasto com o pagamento de benefícios, a Previdência arrecadou apenas 0,68 centavos. Imagina. 0,68? Exatamente. No futuro próximo, e muito brevemente, dentro de alguns anos, e se nada for alterado através de reformas sérias da Previdência, significa que cada trabalhador ativo vai ter que sustentar bem menos da metade de um aposentado. É praticamente insustentável, Cláudio. Entendes? E a situação internacional? Segundo os dados estatísticos oficiais e que nós consultamos, até ao fim de 2022, a França, 0,8 trabalhador por aposentado. A Alemanha, 0,95. O Japão é 2 por 1, com as alterações que eles tiveram que efetuar urgentemente em 2004. Mas estima-se que em cerca de 25 anos seja de 1 para 1 ou menor devido ao envelhecimento muito acelerado da população japonesa e menor natalidade, não é? Como esses países ainda funcionam? Pura dívida.
não é? Pura e simples dívida, não é? A França tem um déficit explosivo, quase 6% do PIB. A Alemanha entrou em recessão técnica, quase 3% do PIB. Para não falar ainda que no final de 2023 a dívida de todos os Estados da União Europeia era em média de 84% do PIB. Imagina só, não é? Tá olhando com a pergunta que não quer calar. Se todo mundo sabe que tá quebrado, por que ninguém resolve? Porque tem muito dinheiro envolvido nessa quebradeira. Tem muito, não é? Ok, Armando, me explica essa teoria conspiratória aí, vai. Não é uma teoria, entendes? É uma estratégia que ela está bem documentada. E que documentos? Temos acesso online a atas de reuniões dos Conselhos Monetários Globais, temos relatórios do Bank for International Settlements e comunicações entre bancos centrais do G20. Tudo isso está documentado, entende? E o que eles dizem? Eles dizem apenas e só que essa transição para a capitalização é um projeto coordenado a nível global, não é? Não é uma coincidência. Todo mundo vai estar migrando ao mesmo tempo. Isso é quase óbvio, não é? Explica para quem não entende essa diferença. O sistema atual das aposentadorias ou dos regimes de previdência é uma repartição simples. Quem trabalha hoje paga quem está aposentado hoje. Sistema de capitalização, cada um junta o próprio dinheiro numa conta individual. E qual é o problema da capitalização? O problema da capitalização é quem vai gerenciar esses fundos, entende? Os bancos. Bingo. É aí que chegamos. E não é qualquer banco, Cláudio. Nós temos uma lista dos grupos que estão se preparando desde 2023. Entende? Tá, levanta alguns aí para me ter uma ideia. Estamos a falar das grandes corretoras, não vou mencionar nomes para até não termos problemas, mas grandes corretoras americanas, as maiores, e no Brasil, os grandes bancos conhecidos e corretoras conhecidas. Todos estão criando divisões específicas para previdência obrigatória. Obrigatória? Sim, porque vai ser obrigatório transferir a tua, a minha, a dos outros, a aposentadoria para eles. E sabes quanto é que eles vão cobrar de taxa? Sabes? Não faço ideia. Entre 2% a 4% ao ano. E isso é quase para sempre, não é? Imagina só. Cara, se um trabalhador juntar 500 mil em 40 anos, eles vão ficar com 200 mil só de taxa? No mínimo. E tem mais. Rentabilidade mínima garantida através dessa aplicação praticamente 0%. Imagina Zero? 0%. Tu podes trabalhar 40 anos e te aposentares com menos dinheiro do que tu verdadeiramente colocaste investido. Mas isso é um confisco legalizado, pomba. E é exatamente o que está acontecendo em alguns países, por exemplo, o Chile, desde 81. Sabias que 50% dos chilenos se aposentaram com benefício menor que um salário mínimo? Sabias disso? Não sabia. Pronto. Porquê? Porque as taxas de administração, o que é que elas fizeram? Elas comeram o dinheiro dos contribuintes chilenos. E agora querem fazer isso a nível global. Entende? Tá, mas espera, na Europa como é que funciona isso? Por exemplo, no caso da França, já começaram a fazer isso em 2023, quando o Macron aprovou uma reforma que, na prática, ela força todo o mundo abaixo dos 40 anos de idade para fundos privados. Ou seja, eles têm que migrar. Mas e a resistência? A resistência há sempre, não é? Houve greves, houve protestos, mas no final o que é que acontece? Aprovaram. Entendes? A Alemanha, por exemplo, aprovou uma lei similar em 2024. E no Brasil, como é que está esse rolo? Aqui no Brasil é sempre uma bomba, não é? O cronograma de uma instituição pública é sempre uma bomba. Mas que cronograma, velho? Estamos a falar de um cronograma de uma operação, vamos chamá-la assim, de uma transição previdenciária que é chamado, à porta fechada, de cronograma 2025-2027. Fala alguma coisa sobre esse troço aí. Vamos supor, por exemplo, tudo o que nos foi fornecido. Em março de 25 houve ajustes técnicos das regras atuais da Previdência. Em julho de 25, por exemplo,
haverá possivelmente uma criação de um novo marco previdenciário. No próximo ano, talvez em janeiro, haverá, por exemplo, uma migração obrigatória para pensionistas ou contribuintes de menos de 35 anos. Em julho de 26, por exemplo, poderemos ter uma emergência previdenciária e também haver um congelamento dos benefícios atuais. Mas oficialmente, em palestras, o que pode ou não é oficial? O que é essa bagunça aí? Isso é planejamento de anos, não é? E é coordenado através de agendas globais, não é? É tudo internacionalmente, não é? E pronto, são reuniões reservadas. Você tem prova disso? São reuniões reservadas em ambientes institucionais, grandes bancos e corretoras privadas, não é? Os registros de entrada nas agendas públicas, tudo é via lei de acesso à informação, claro. Mas qual é o cronograma global? Até 2030, por exemplo, toda a América Latina ela deve estar privatizada. Até 2035, a Europa Ocidental. E até 2040, os Estados Unidos. Os Estados Unidos também? Os Estados Unidos também. Se falarmos, por exemplo, do Social Security americano, a gente acabou de saber que eles têm um déficit projetado de 75 anos. Imagina só, não é? Eles vão quebrar em 34 se nada for feito. 2034, Cláudio. E aqui vem o mais sinistro, não é? Eles sabem que vai dar errado. Não é? Como assim? Sim, eles sabem. Eles têm relatórios internos, não é? Eles têm sistemas que dão alertas, não é? A OCDE, por exemplo, desde 19, mostrando que sistemas de capitalização rendem menos que repartição quando bem administrados, não é? Então, por que eles insistem? Porque não é só sobre rentabilidade, não. É sobre também controlar de maneira quase a 100% o dinheiro de todo mundo. Entende? E ainda tem uma variável. É uma variável mais perigosa ainda. E ninguém está falando dela. Estamos falando de quê? Inteligência artificial. Como assim? Mas ainda agora piorou o negócio. Imagina só se a Previdência já está quebrada, não é? Com o desemprego e a taxa de desemprego atual. Imagina quando a IA substitui 40% dos empregos nos próximos 15 anos. Ou talvez até mais cedo. Não é? Caramba, aí ferrou tudo. Exatamente. Aí acabou com todo mundo. Saiu um relatório da McKinsey Global Institute, por exemplo, que até 2040 cerca de 400 milhões de pessoas que estão empregadas neste momento, essas funções irão ser automatizadas. E vão ser à escala global, Cláudio. Não é? Mas isso vai influenciar no Brasil também? Estima-se que no Brasil cerca de 15 milhões de postos de trabalho, ou seja, metade da nossa força de trabalho a nível formal, seja atingida. Não é? E quem vai contribuir para a Previdência nesse caso, então? Ninguém. As máquinas não pagam INSS, não é, meus caros? Não pagam. Isso significa um colapso que vai muito mais rápido. 2040. Virou bagunça, velho. Exatamente. E algo pior, os empregos que vão sobrar são de baixa ou serão de baixa qualificação e serão de baixo salário. Não é? Entendes? Ou seja, menos arrecadação. Exatamente. Será muito menos arrecadação. Para termos um termo de comparação, um algoritmo de IA, ele custa R$50 por mês para uma empresa. Um funcionário fazendo as mesmas tarefas, ele custa o quê? R$5.000. E os governos sabem disso? Claro que sabem. Claro que eles sabem. Por isso a pressa para privatizar antes do colapso total. Entendes? Essa é a pressa. Tá, então você está querendo dizer que eles vão transferir o problema para os bancos e empresas privadas, antes que a bomba exploda. Exatamente, Cláudio. Pode-se dizer, entre aspas, que isso é o maior passa-bomba da história que nós vimos até agora. Entende? Mas se não tem contribuição, como é que os fundos privados vão funcionar? Não vão. Pura e simplesmente não vão. Eles vão quebrar também, se for mantido dessa forma. Mas aí o problema já não é mais do governo, já passa a ser dos privados. Cara, isso é genial e maquiavélico. Exatamente. E tem algo mais. Tu sabias quais países estão testando uma rede básica universal justamente por causa da inteligência artificial? Sabes quais são? Finlândia. Finlândia é um deles.
Mas também temos o caso, por exemplo, da Holanda, temos o caso de algumas cidades que estão fazendo o teste da Alemanha. Porquê? Porque elas sabem, esses países, eles sabem que não vão ter emprego para todo mundo. É ou não é? Mas a renda básica vai sair da onde? Terão que arranjar forma de quê? De taxar os robôs e os algoritmos. Aliás, isso já tinha sido proposto pelo Bill Gates em 2017. É ou não é? E voltando cá para a terrinha no Brasil, como é que vai ficar esse trem? No Brasil, os governantes, eles nem sequer admitem que o problema existe. Ainda estão fingindo, não é, que vai ter emprego para todo mundo em 2040. É esse o fingimento atual. Mas enquanto isso, quantos empregos já foram perdidos em 2024, que a gente já sabe disso? Pelos dados oficiais e pelos dados oficiosos, cerca de 2,3 milhões de postos já foram completamente eliminados pela automação. Mas divulgam isso como quê? Como uma migração para economia digital. Isso é o marketing para, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra, fazer uma roupagem tecnológica. Exatamente. E se tu analisares a velocidade que está sendo acelerada e como o ChatGPT, por exemplo, ou os IAs substituíram milhares de redatores, milhares de tradutores e atendentes, é absurdo, não é? E quando chegar na física, então, que os robôs vão tomar conta de tudo? Aí sim, aí vai ser completamente o apocalipse previdenciário, não é? Porquê? Porque a automação não para só em serviços intelectuais, não é? É esse o problema. Como é que você acha que vai ser o próximo, então? O próximo setor, eu chuto, pode ser o setor do transporte, não é? Caminhoneiros, motoristas de Uber, entregadores, não é? Estamos a falar de quê? 12 milhões de brasileiros, meu. Em quanto tempo? Se pensarmos bem nas agendas, 2027 a 2030, os carros autónomos serão uma verdade, uma realidade no Brasil, se tudo passar bem. Ou seja, em 5 anos vai acontecer, não é? E eles nem sabem que isso vai acontecer, né? Eles não fazem nem ideia, Cláudio. Eles estão apenas e só preocupados com o INSS, enquanto a revolução tecnológica ela vai eliminando a necessidade desses trabalhadores. Imagina só o problema que é. Mas se não trabalha, não ganha dinheiro. Se não ganha dinheiro, aí complica tudo. Como é que fica? Exatamente. Se não consome, não é? Se não consome de uma forma normal, a economia, o que é que ela acontece? Ela quebra, não é? É como se fosse um círculo vicioso. Não tem outra volta a dar. Mas e aí, quem domina hoje os bilionários de tecnologia, por exemplo, já pensaram em alguma coisa? Não pensaram. Por isso é que eles estão a falar dessa renda básica universal. Esse termo não vem à tona por nada, não é? Há anos que se discute isso, não é? Porque eles já sabem que iriam precisar sustentar aqueles que estão desempregados. As mesmas empresas que vão quebrar o sistema de trabalho vão ter que criar um novo sistema de sustento. Exatamente. E tu achas que eles vão fazer isso de graça? Tu achas mesmo que eles vão fazer de graça? Claro que não. Claro que não, não é? O que é que eles vão fazer? Eles vão controlar o quê? Vão controlar tudo, não é? Aqueles que são mais maquiavélicos vão controlar tudo. Onde tu moras, o que tu consomes, como é que tu vives, como é que vai ser o maior sistema de controle social da história. Entendes? Caraca, velho, vamos chegar num desespero, então. Tem que resolver esse problema. Tem que resolver e temos o caso de 3 países que estão tomando a dianteira nesse aspecto. Temos o caso da Noruega, temos o caso de Singapura, temos o caso que te vai te surpreender, se calhar, a Austrália. Não é? Apesar dos problemas que a Austrália está vivendo. Como eles fizeram? São estratégias completamente diferentes entre si, mas todas elas são válidas. Por exemplo, se começarmos a analisar a situação da Noruega, ela é sui generis também, não é? Tá, mas eles descobriram petróleo? Não é só isso, não é só isso. Eles têm muitos recursos naturais. Mas o que é que eles fizeram? Eles fizeram algo que eu penso que é genial. Eles criaram um fundo soberano que investe todo o dinheiro que eles arrecadam, o dinheiro do petróleo, de todos os recursos naturais, no mercado mundial. Não é? E hoje, esse mesmo fundo que eles criaram, ele tem cerca de quase 2 trilhões, não é, em custódia. Para uma população de 5 milhões, imagina o que é um norueguês a aposentar com cerca de 350 a 400 mil dólares garantidos. Bom negócio, hein? Bom negócio. E, inclusive, é administrado por quem? Pelo governo, não é administrado pelos bancos privados. A taxa de administração é de 0,1 ao ano, ou seja,
É nada, sério. comparando com 2, 4% que querem comparar aqui, não estamos É ferrados. sério, é sério. E é exatamente esse o caminho. E a rentabilidade média histórica desse fundo é de 6,1 ao ano em real. Imagina só. E a Singapura? Singapura é interessante porque é um sistema misto obrigatório. Funcionário público ou privado contribui com 20% do salário e a empresa com 17%. 37% de salário é muito, velho. Mas funciona, Cláudio. E tem 3 contas. Esses orçamentos têm 3 contas. Tem a aposentadoria, tem a saúde e tem a habitação. Entendes? Habitação? A habitação. Basta dizer que em Singapura, 80% dos singapurianos são donos da sua própria casa. Porquê? Porque usaram o fundo previdenciário para financiar, e isso é tudo administrado por quem? Por uma autarquia estatal, não é? Que é super eficiente, que tem uma rentabilidade ao ano menor, mas que tem uma rentabilidade garantida de 4%. Imagina só. E a Austrália? A Austrália é o modelo que deveria inspirar o nosso Brasil, não é? O superannuation, não é? Obrigatório de 11% do salário que vai para fundos privados, mas com uma regulação mais rígida ainda. Que tipo de regulação? Eles têm uma taxa máxima de até 0,75% ao ano, mas garantem uma rentabilidade mínima de 4%, podendo ir a mais. E se o fundo não bater essa meta, o gestor, o que é que acontece? Esse gestor é multado. Mas aí funciona? O trabalhador médio australiano, quando ele se aposentar, não é, ele vai receber cerca de 600 mil dólares australianos. Mais do que o dobro do salário médio atual. Imagina só. Não é? Por que o Brasil não copia isso? Porque no modelo australiano, os bancos eles ganham menos. Taxa de 0,75 vezes aquela que a gente falou do Brasil, de 2 a 4%, que querem cobrar. Não é? Imagina só a diferença. Não é? Imagina o longo prazo. Sempre volta no dinheiro dos bancos. Exatamente. Sempre. E tem outro país que é interessante. O Chile, mesmo o próprio Chile teve essas dificuldades na década de 80 e 90. Depois da reforma do próprio sistema, ele mudou. Não é? Como assim? Depois mudou. Por exemplo, em 2008, depois de 27 anos de privatização desastrosa, eles criaram um pilar público. Garantindo o quê? Garantindo pensão mínima para todo mundo. Mas então eles voltaram atrás? Parcialmente. Parcialmente eles voltaram atrás e reconheceram o quê? Reconheceram que deixar tudo para o mercado foi um erro. Então, eles implementaram algo que também deveria existir aqui no Brasil, não é? Uma pensão básica universal, não é? E que funciona, não é? Mas como não funciona? Quer dizer que todo o cidadão chileno, independentemente da contribuição que ele fez durante a sua vida tributária, ele recebe $200 por mês aos 65 anos. Financiado por quê? Pelos impostos gerais, não é? É completamente como um fundo privado. Exato, é quase a mesma coisa, só que tem uma garantia mínima, diferente de um fundo, não é? Antes, que tinha o azar do mercado, morria na miséria. E agora não. É ou não é? Que outros países estão pensando nessa ideia universal? Podemos falar ainda do Canadá, do Reino Unido e da Nova Zelândia, por exemplo, não é? Todos esses países desenvolvidos têm algum tipo de garantia mínima. Entende? E por que não falam isso no debate brasileiro? Porque não interessa para quem quer privatizar. A pensão universal, ela significa menos dinheiro indo para aqueles fundos privados. Só por isso. Percebes? Qual seria o custo de uma pensão universal no Brasil? Se fossem, por exemplo, 600 reais ao mês, imagina que para todo brasileiro, acima de 65 anos, isso custaria o quê? 180 bilhões ao ano. Não é? Parece muito, né? Se tu analisares bem as coisas, é metade do déficit atual. Não é? Imagina que isso resolveria a pobreza e a velhice para sempre dos mais desfavorecidos e da população. Não é? Mas é financeiramente viável? Claro que é. Elimina toda a máquina burocrática do INSS. Sem perícia, sem cálculo, sem advogados e terceiros. Imagina só. Não é? Aí todo mundo recebe igual? Nesse caso era uma renda mínima, não é? Todo mundo receberia o básico de forma equitativa, não é? E quem quer mais complementa com o quê? Com uma previdência a nível privado e que seria voluntária. E teria outra vantagem. Funciona mesmo com a automação. Um robô, ele não precisa de aposentadoria, mas gera
impostos que financiam esse próprio sistema. Entendes a diferença? Bom, chega de teoria, vamos falar de prática. O que cada seguidor do canal deve ser, ou pode fazer agora? Em primeiro lugar, parar de contar com qualquer sistema público. Não é? Parece estranho, mas é verdade. O INSS, o regime próprio, seja lá o que for. Parece estranho, mas temos que fazer dessa forma. Não é? Entendes? Quem tem 50 anos, então... Especialmente quem tem 50 anos, claro. Quando tu tens 15 anos para juntar o máximo possível antes da bomba explodir, como é que farias? Não é? Quanto precisa juntar? Uma regra simples internacional, ela fala em 25 vezes o gasto anual desejado na aposentadoria, cerca de 4%, a regra dos 4%, não é? Explica com um exemplo. Por exemplo, se tu queres viver com 5 mil reais por mês, por exemplo, não é? Quanto é que isso daria? Cerca de 1,5 milhão juntado. Parece muito, velho. É factível se começar hoje, mas se tu depositares sempre 1.500 reais todos os meses durante 25 anos, com a taxa de juros composta a 6 ao ano, tu chegas lá, sem problema. Entendes? E quem tem menos de 35? Esses precisam muito mais de estratégia, não é? De uma estratégia mais agressiva, não é? 30% da renda poupada, isso é uma coisa não negociável. 30%? Sim, senhora. Eles vão trabalhar numa economia onde 40% dos empregos não vão mais existir. Ou se preparam neste momento, ou morrem em quê? Na miséria. É ou não é? E aonde investir esse dinheiro? No meu modo de ver, no meu simples e honesto modo de ver, nunca no Brasil de maneira direta. O país que vai quebrar a Previdência pode quebrar a moeda também. Entende? Então essa é uma diversificação geográfica obrigatória. Isso é uma condição sine qua non. Investimentos sempre globais. Não é? Mas como fazer isso na prática? É muito simples. Tens casos de ETFs, que é o que eu mais utilizo, são ETFs internacionais, que têm na sua cesta ações americanas, ações globais mundiais, títulos do Tesouro Americano, também metais, ouro, prata e outros, não é? Por exemplo. E no Brasil? Nada no momento, não consigo investir em nada no momento, neste cenário atual. Nada. Entende? E imóveis? Imóvel no Brasil pode ser uma grande cilada, Cláudio. Além das taxas tributárias, dos passivos, a economia quebrada pode ser igual a imóveis altamente desvalorizados. Entendes? Então, esquecer imóveis? No Brasil, neste momento, sim. No cenário atual, sim. Mas em alguns países que efetuaram aquelas mudanças que a gente falou, pode ser interessante. Não digo que não. Não é? Criptomoedas. Criptomoedas, eu coloco sempre até 5% no máximo, 5% no máximo, as mais conhecidas, mas é uma aposta, não é um investimento, não é? Previdência privada tradicional. Fujam porque são os mesmos bancos que vão capturar o INSS e que têm taxas abusivas e rentabilidade e administração muito baixa, não é? E quem não tem conhecimento para investir sozinho? Tem que procurar uma assessoria independente, tem que procurar alguém de confiança, não um banco ou uma corretora picareta, nunca um banco ou uma corretora que só está preocupada com o seu bónus, pois existe um conflito de interesse monstruoso. É isso que estamos observando, não é? Como é que eu vou identificar uma assessoria boa? Começas logo por perguntar ao teu assessor qual é que é a remuneração dele, se ela é composta por uma taxa de performance ou percentual que está indexada ao teu património, aí sim, dou ok. Agora, se for uma comissão de um produto que ele te vende só para encher linguiça, não, foge. Foge completamente. Armadilhas comuns? Qualquer produto que prometa rentabilidades garantidas acima de 10 e por aí vai, é uma furada. Juros altos é igual a risco alto. Nunca muda. Não é? E seguros de vida? Seguros de vida são interessantes como proteção, mas não como investimento. Não é? O termo de 20 anos é suficiente. Não é? E para quem tem filho pequeno? Para quem tem filho pequeno, se tu fores morrer, eles precisam do quê? Precisam de dinheiro para sustentar até poderem trabalhar. É nisso que tens que pensar sempre. Não é? Mas e tem alguma coisa segura?
Tu podes juntar 10 vezes a tua renda anual atual, não é? Custa menos de 100%, 100 reais ao mês para a maioria das pessoas, não é? E educação financeira? Isso é obrigatório. Os teus filhos vão conviver numa economia completamente diferente da nossa atual e da antepassada, não é? Mas como ensinar? Primeiramente, tens que tu te instruires, tens que aprender, tens que vivenciar as coisas. Depois tens que lhe ensinar na prática como é uma mesada para os teus filhos pequenos, como é uma conta de investimento, decisões financeiras familiares, por exemplo, não é? Livros para recomendar, alguma coisa nesse sentido? Tens alguns, tens o caso do investidor inteligente para eles, tens o caso da psicologia financeira, um que eu gosto particularmente, que é o Hábitos Atómicos, não é? Tens vários. Não é? Tem cursos? Cursos no YouTube, tens muitos cursos de conteúdo bom e gratuito, mas cuidado com os gurus que vendem fórmula mágica. Esse é preciso fugir, não é? Como identificar um guru picareta? É aquele guruzinho que promete ficar rico rapidamente e não mostra o seu próprio património auditado e que vende apenas, eu vou só vender em método secreto. É isso aí, todos conseguem fazer, é ou não é? Emergência, quanto eu devo guardar? Falamos sempre em cerca de 12 meses de gastos em ETF de Tesouro Americano ou uma conta de poupança americana, por exemplo, que é o ISA, não é? Mas 12 meses? 12 meses porquê? Porque é uma condição, porque o desemprego impactado pela IA e pela automação pode durar anos, não meses, não é? Então pelo menos um ano, não é? Pelo menos um ano para te prevenir, não é? Tá, mas se eu for calculando meu gasto de reserva de emergência em 3 meses, vou definir uma estratégia de investimento internacional em 6 meses, 20% da renda já deve estar poupada em um ano. Qual é o portfólio disso? O mais importante é começar, entendes? O mais importante é começar o mais rapidamente possível, entendes? Começa hoje. Sim, exatamente. Agora, cada mês que passa sem agir, o dinheiro vai perdido sempre. Antes de fechar, precisamos dar conta de mais rumores explosivos. Entendes? Rumores! Podemos falar, ou teremos que falar ainda de órgãos públicos e bancos privados e corretores globais, não é? Que estão reunindo à porta fechada. Quem? Quais públicos e privados? Algumas, pelas informações que tivemos, né, pelos rumores que vão passando, algumas gestoras de ativos com muitos bilhões sob gestão, segundo rumores, eles estão coordenando a privatização previdenciária no Brasil. Entende? Como você soube disso? São rumores de certos correspondentes e certas pessoas que nos passaram, que são reuniões à porta fechada, onde há trechos que são enigmáticos, não é? E que são explosivos. Leia aí alguns. Temos pelo que nos foi transmitido, temos o caso de uma reunião que aconteceu em novembro do ano passado, 2024, que diz respeito ao projeto de transição previdenciária e que alguns órgãos públicos e bancos privados e outras corretoras globais estavam presentes. Órgãos públicos, bancos privados, corretores globais planejando juntos? Exatamente, tem mais rumores ainda. Porquê? Porque falaram-nos que existe praticamente um cronograma que já foi acordado. Tem umas fases de deterioração controlada do sistema atual, a fase 2, que seria a criação de uma tal emergência previdenciária e, posteriormente, uma fase 3, apresentando uma solução privada ao povo. Entende? De uma forma controlada? É uma deterioração controlada. Ou seja, eles vão fazer o quê? Vão propositalmente piorar todo o sistema previdenciário. Para quê? Para justificar uma privatização do INSS. Como? Começa por coisas banais, atrasar perícias, dificultar aposentadorias, criar burocracias extra e fazer as pessoas desistirem de um sistema público de previdência. E aqui vem o mais perigoso, não é? A estimativa, não é, de migração de ativos calcula-se em 2 trilhões nos primeiros 5 anos. A receita projetada em taxas, 42 bilhões atuais para essas empresas privadas. 42 bilhões por ano só de taxas. Exatamente. E isso de maneira perpétua, não é? É literalmente a maior operação de captura de riqueza na história do Brasil. Entende? E tem mais?
Tem mais, tem resistência esperada das classes C e da classe D, não é? Só que eles têm uma estratégia, fazerem campanhas educativas sobre liberdade financeira e empreendedorismo previdenciário. Eles já estão fazendo essas campanhas, entendes? Eles vão fazer marketing da própria privatização forçada. Exatamente, é claro que vão fazer isso. Eles vão vender como se fosse um favor, não é? Como se eles estivessem a dar algo ao trabalhador, não é? E o último trecho deixou mais nauseado ainda. Qual é? É que o público-alvo prioritário desses mesmas entidades privadas são trabalhadores entre 25 e 45 anos, com uma renda que tem que ser sempre acima de 3 mil. Porquê? Porque aí vai dar um maior potencial de acumulação para eles. Imagina só a gordura. Estão mirando especificamente na classe média. Exatamente. Porque é quem tem dinheiro nesse parâmetro, não é? Para ser sugado pelos próximos anos, nas próximas décadas. Imagina só. E o pobre? O pobre vai ficar no sistema público falido, não é? O pobre sempre se ferra, não é? Ou seja, morrer na miséria. Vai morrer na miséria. É uma segregação social institucionalizada e o rico vai fazer o quê? Vai migrar para o sistema de fundo privado, enquanto o pobre fica o quê? Quebrado, no sistema quebrado. Cara, mas isso é mal demais, velho. É mal demais. É mal demais, mas está legalizado e irá ser legalizado, completamente legal. Porque quem faz as leis são os mesmos que se beneficiam desse mesmo sistema. Todos comem na mesma panela. Não é? Mas e aí, tem alguma saída? Individual ela tem. Tem uma. A coletiva, só que se fizermos muito barulho. Entende? Como assim barulho? Cada pessoa que ouvir este episódio e compartilhar é sempre uma voz a mais contra esse sistema. Se 1 milhão de brasileiros, por exemplo, souber da verdade antes de 2026, ainda dá para pressionar as autoridades. É ou não é? Pressionar como? Não apoiando ninguém que apoie uma privatização da Previdência da forma como a gente tem estado a discutir. Jamais. Jamais apoiaremos. Não é? Também não devemos apoiar, né, os envolvidos, né? Devemos, sei lá, né? Ou então apoiar apenas pessoas que assumam o compromisso público de defender a aposentadoria digna para as pessoas, não é? E principalmente sempre fiscalizar tudo o que falamos aqui, não é? Deveria estar nas primeiras páginas dos jornais ou das mídias sociais. Era ou não era? E por que não está? Porque tens uma condição que é quase similar em todos. Todos os donos de jornais e mídias sociais são o quê? Também fazem parte das panelinhas da sociedade dos bancos. Conflito de interesses que é permanente e direto. Entendes? Então por isso que querem calar a mídia alternativa. Porquê? Porque temos um caso de podcasts, YouTube, redes sociais, onde ainda dá para falar a verdade. Por isso é que é tão importante que vocês compartilhem este episódio. Porquê? Porque é de veras importante. Não é marketing, é resistência. Exatamente. Depois de todo este episódio, o que é que a gente fizemos? Resumimos em 2 minutos qual o cenário mais provável. Não é? Qual é o cenário mais provável? Não é? O sistema vai colapsar em 2026, 2028. Migração forçada para todo mundo sair para a classe média quebrada. Sangrada por 40 anos. Exatamente. Depois temos um cenário B, que era o quê? Que era aqui. Menos provável? Menos provável. Que era o quê? Era uma pressão popular que impede uma privatização, uma implementação dessa mesma pensão universal básica, como falámos. Um sistema misto, não é? Como a gente costuma dizer. Que seria completamente regulado. E depois temos o quê? Um cenário C. Qual seria? Pior cenário, né? Colapso total, sem transição, caos social. A economia brasileira despenca, a imigração em massa. Né? Exatamente. E agora a gente pergunta o quê? Qual seria a probabilidade de cada um? Não é? Qual seria? Acho que o A, 70%. O B, 20%. Praticamente nós vamos ter aí a chance de dar muito errado. Né? Ou seja, chegamos a uma média de 80% de chance de dar muito errado. Não era ou não era? Infelizmente. Ações imediatas dos nossos ouvintes. Então vamos ao que realmente importa, não é? Ações imediatas para os nossos espectadores e ouvintes do podcast. Quais seriam, Cláudio? Hoje, calcule quanto precisa para se aposentar sem depender de um sistema público. Essa semana,
Abra conta em uma corretora global e comece a diversificar geograficamente. Esse mês, estabeleça meta de poupança de 20% a 30% da renda. Nos próximos 6 meses, um portfólio internacional funcionando. Próximos 2 anos, pelo menos 24 meses de gastos guardados. E o mais importante do que tudo isso é o quê? Compartilhe esse episódio. Mandem para as famílias, amigos, colegas de trabalho. Exatamente, porque todo o conteúdo deste episódio, toda a informação é poder. E o poder é o que pode mudar este cenário. É ou não é, Cláudio? 42 milhões de brasileiros vão ser confiscados se não acordarem agora. Exatamente. E se vocês chegaram até aqui, podem comentar quando visionar este vídeo que acordaram e que irão agir sobre todos estes alertas, não é? Próximos episódios, mais um tema exclusivo e atual. Se inscreve, ativa o sininho, avalie com 5 estrelas. E se preparem, porque 2026 vai ser o ano que separou quem se preparou de quem foi adiando o problema. Papo de Bunker, onde discutimos um Brasil sem filtro. Eu sou Cláudio, defensor da sua aposentadoria, embora não sei o que vai dar. E eu sou o Armando, continuo a dizer, sou o inimigo número 1 desses esquemas obscuros do poder institucional. É ou não é? A verdade dói. Mas a mentira, ela mata. Até ao próximo episódio. Fiquem com Deus e se protejam. Solta o dedo no like! Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do Bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo.